Thank you for tuning in to Faith Connection. Хочу щиро подякувати вам, що ви були разом з нами в цій програмі. Obrigado por estar conosco na Conexão da Fé, onde nós estamos ajudando vocês a conectar com Deus. Saudações, eu sou o pastor Brian, da Igreja Batista Compaixão, em São Paulo. Tenho o grande privilégio de poder servir ao nosso Deus, um Deus maravilhoso, um Deus tão bondoso, tão paciente conosco. Nós que vivemos, infelizmente, tantas vezes no pecado, vivemos tantas vezes tentando fazer a nossa própria vontade, mas mesmo assim o nosso Deus é paciente conosco e Ele sempre está com os braços abertos esperando para nós voltarmos a Ele. Hoje eu quero que nós damos uma olhada no livro de Ruth. Não vamos ver muito sobre ela, vamos dar uma olhada no primeiro capítulo e ver alguns princípios que nós podemos aplicar para as nossas vidas antes da história em si de Ruth. Em Ruth capítulo 1, versículo 1 nós vemos: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar, note essa palavra, peregrinar, nos campos de Moabe. Ele e a sua mulher e seus 2 filhos. Então, aqui nós vem uma fome para Belém, e nós vemos que por causa dessa fome, essa família decide peregrinar. Isso simplesmente significa viajar, ou passar, ou uma quantidade pequena de tempo. Então, essa família, vem a fome em Belém ali, eles começam a ter dificuldades e eles correm para uma outra cidade, eles correm para uma outra nação. Muitas vezes nós vemos biblicamente que quando o povo de Deus sai da onde que Deus tem os colocado por causa da fome e vão atrás de outros lugares, outras nações para o manter financeiramente ou fisicamente, muitas vezes acabam destruindo as suas vidas ou pelo menos uma porcentagem, uma porção dela. Nós vemos Abraão descendo também por causa da fome. Deus tinha o dirigido na direção que ele tinha ido e começa uma fome ali. E Abraão não confia que Deus pode sustentá-lo, não confia que Deus pode ajudar ele. E ele desce ali para o Egito. E nós sabemos que porque ele estava ali no Egito, ele acabou pegando uma escrava. E daquela escrava, até hoje, nós temos a batalha lá com os judeus, entre os israelitas e todas aquelas nações ali ao redor, por causa que Abraão desceu para o Egito durante uma fome que estava tendo lá. A palavra de Deus nos ensina, a palavra de Deus nos promete, o salmista fala que ele nunca tinha visto um justo pedir ou mendigar pão. A palavra de Deus nos ensina que aquele que buscar primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas, todas essas coisas vos serão acrescentadas. E quando Deus está falando nessa passagem, aqui Ele está falando sobre as nossas necessidades físicas. Então, quando nós corremos atrás das coisas de Deus, quando nós corremos atrás da vontade de Deus e mantemos aquele o nosso foco, nós podemos ter a confiança, nós podemos ter a certeza que Deus proverá, que Deus providenciará as nossas necessidades, que Deus, Ele colocará aqui, em nossas mãos o que nós necessitamos. Eu lembro de várias ocasiões, mas uma específica, onde que a minha família estava sem comida. Nós não tínhamos nada em casa, não tínhamos nada na geladeira e eu e minha esposa estávamos contemplando o que nós iríamos fazer. Nesse instante eu estava no seminário, preparando para ser pastor, preparando para pastorear e no seminário. Eu me lembro aquela manhã, próxima manhã, realmente acordando e lá na porta, alguém me deixou na porta 4 sacos enormes desse tamanho, cheio de comida para nós. Eu nunca conhecia aquele homem, não conhecia quem ele era. Descobri, nem vi a pessoa, eles vieram, apertaram a campainha, colocaram ali na porta e foram embora. Eu nem vi quem colocou a comida lá. Depois eu descobri que era uma igreja que tinha colocado ali. Aquela igreja sempre naquele mês
eles pegavam comida e davam para várias pessoas dos seus membros que estavam necessitados, e por uma razão ou outra eles tinham feito um grupo a mais, ou uma cesta, vamos dizer, cesta básica. Era muito mais que uma cesta básica, mas eles tinham uma além do que necessitava para aqueles membros necessitados da sua família. E um dos membros daquela igreja trabalhava comigo naquela época, e pelo jeito eu tinha dado conselho para aquele membro e tinha tentado ajudar aquela pessoa na vida espiritual deles, e quando eles descobriram que tinha uma comida além, por uma razão ou outra não, Deus tinha colocado no coração dela para falar para a igreja, e eles acabaram dando para nós. E Deus tem sempre providenciado as nossas necessidades. Eu poderia, vez após vez, citar as coisas que Deus tem feito por nós, e quando nós necessitamos, se nós continuamos onde que Ele quer que nós vamos e onde que Ele quer que nós ficamos, Deus proverá. O justo não vai mendigar o pão. Ele, sim, Deus vai poder providenciar para ele. Eu creio que se eles tivessem ficado ali em Belém, eles poderiam ter visto que a mão grandiosa do seu Deus, de como é que Deus iria providenciar para eles. Mas eles acabaram tirando essa bênção das suas vidas e não deixaram que Deus milagrosamente providenciasse para eles. Aqui nesse versículo nós vemos que eles saem, por causa da fome, eles decidem ir para um outro local. Tenha cuidado com as suas decisões de ir para um local ou para outro local. Nós devemos estar buscando primeiro o reino de Deus. Eu creio que nós devemos estar prioridades às coisas espirituais. Muitas pessoas estão numa boa igreja e decidem mudar para um outro local por causa do trabalho, um trabalho um pouco melhor. E para onde que eles mudam, para a cidade que eles vão, não tem uma boa igreja. Eles acabam mudando, pegando sim, um salário um pouco maior, talvez umas circunstâncias um pouco melhor, mas não tem uma boa igreja para eles frequentar. Isso não é da vontade de Deus. Eles não estão buscando primeiro o reino de Deus. Estão buscando primeiro um aumento de salário. E nós devemos ter cuidado com buscando as coisas do mundo. Deus providenciará as nossas necessidades quando nós buscamos primeiro o reino de Deus. Então aqui novamente, sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso, um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele e a sua mulher e seus 2 filhos. Novamente, a palavra aqui, peregrinar, significa um tempo curto. Eles decidiram sair e na decisão de sair, eles estavam saindo e voltando. Não era para eles ficar, a decisão não era para sair e ficar lá em Moabe. Era para ir para Moabe, ficar lá um mês, 2 meses, pegar uma comida e voltar. Então, peregrinar é uma viagem, não é uma moradia, é simplesmente uma viagem curta. E eles aqui decidem fazer essa peregrinação, fazer essa viagem para Moabe. Versículo 2, nós vemos, e era o nome deste homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e os Deus de seus filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e chegaram ao campo de Moabe, note aqui, e ficaram ali. Quando nós decidimos uma decisão baseada no dinheiro, quando nós fazemos uma decisão baseada em nossas vontades e não na vontade de Deus, infelizmente, muitas vezes nós justificamos, só vai ser por um pouco de tempo. Eu vou fazer isso só por um pouco de tempo até que eu consiga tal. E geralmente Satanás acaba colocando ali e nós não voltamos. Nós não é só um pouco de tempo, nós acabamos fazendo aquilo por uma longa distância, um longo tempo. Aqui a família decidiu ir para uma nação pagã, decidiu sair do local onde que Deus tinha colocado eles. Belém, é claro, a terra do pão, a palavra em si significa pão, cesta de pão, e aonde que eles poderiam encontrar o pão. Interessante que eles saíram ali para uma terra estranha, uma terra cheia de imundos, cheia de descrentes e pessoas que não agradavam a Deus nas suas vidas. E eles foram lá, decidiram descer lá simplesmente para peregrinar, simplesmente para visitar, simplesmente para passar lá um curto tempo. Mas aqui no versículo 2, nós vemos que eles não foram por um curto tempo. Eles foram, e aqui no fim do versículo, eles ficaram ali, eles ficaram
lá. Eles não passaram um curto tempo. A verdade é que o pecado, ela sempre nos mantém mais tempo que nós queremos. Ela sempre nos custa mais do que nós pensamos. Deus quer que nós tenhamos uma vida cheia de uma vida abundante. Jesus Cristo falou que Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Satanás quer nos dar delícias temporárias que têm custos eternos. Delícias temporárias que têm custos eternos. Então Satanás vem, ele taca alguma coisa que parece, aqui tem cheio de comida, aqui tem um local onde que você vai prosperar, aqui é um lugar onde que eu tenho essas coisas para você. Mas ele nunca nos mostra os perigos eternos, os perigos traiçoeiros, aqueles perigos escondidos que ele tem ali atrás daquela maçã envenenada. Então aqui nós vemos essa família, eles decidem descer por um pouco tempo, mas acabam ficando lá. Eles decidem descer lá, não por razões espirituais, mas razões materiais, e por causa da decisão baseado nisto, nós vemos que várias coisas ocorreram. Não sabemos que é por causa disso necessariamente, mas nós vemos que quando eles estavam lá, desastre ocorreu. Aqui nós vemos então no versículo 2 que eles decidiram sair, mas eles ficaram lá. Eles chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. No versículo 4 nós vemos os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e a da outra, Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Então nós vemos aqui que essa família, esse casal, ele sai do povo de Deus, ele sai da igreja, ele sai do templo, ele sai da onde que eles estavam. Desculpa, o templo ainda não estava em existência, eles estavam do tabernáculo, e eles descem, ou vão para uma terra onde que não há crentes, onde que não há mais o povo de Deus. É claro, a sua localidade, onde você está, vai muitas vezes determinar com quem os seus filhos casam. Uma das razões que é importante de estar numa boa igreja é para que seus filhos tenham opções espirituais, opções boas para que eles possam se casar. Por isso que é importante o acampamento e outras coisas, onde que podemos ter tempos de encontrar outros crentes, outras pessoas, para que os nossos filhos não precisam casar, não devem, mas não casem com um injusto, com uma pessoa que não é salva. Deus quer que todo os crentes, que ele case somente com outro crente. A Bíblia nos ensina que não devemos ter um jugo desigual, que nós não devemos, nós como que somos salvos, a casar com uma pessoa que não é salva. E aqui nós vemos que eles desceram e saíram de lá por causa da fome, por causa de uma decisão financeira, por causa de uma decisão materialística. Eles vão para essa terra e acabam ficando lá por muito tempo. Acabam ficando lá, e durante o tempo que eles estão lá, os seus filhos casam com moabitas, casam com descrentes, casam com pessoas que não são salvas, casam com pessoas da onde que eles foram. Porque eles não simplesmente passaram, mas eles ficaram por lá. Então nós temos que lembrar que quando as nossas decisões, que quando nós saímos da onde que Deus tem para as nossas vidas e nós vamos para outros lugares por causa de decisões materiais ou financeiras simplesmente, não que pegando um emprego melhor é ruim, não estou falando isso. Mas a nossa decisão tem que ser primeiramente baseada na vontade de Deus. Muitas pessoas pensam que prosperidade é bênção de Deus. Isso não é na realidade sempre a verdade. Sim, às vezes Deus providencia, às vezes Deus abençoa financeiramente, às vezes Deus ajuda com a prosperidade. Mas somente porque nós somos prósperos, isso não significa que Deus está ali, que Deus está abençoando. Você pode olhar no Velho Testamento e todo faraó, todo pagão era rico. Mas prosperidade não significa nada de estar dentro da vontade de Deus. Mas muitas pessoas, muitos crentes pensam que pegando um emprego melhor, se Deus abre as portas para um salário maior, que é a liderança de Deus, que Ele está abençoando as nossas vidas. Não. Isso não é necessariamente verdade. Nós precisamos ficar na vontade de Deus, não importa o que é, o custo que ela tem. Mas aqui nós vemos que eles saíram
por razões financeiras, e acabam os seus 2 filhos casando com mulheres moabitas. No versículo 5 nós vemos, e morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então, a família desce, a família vai embora de Belém, eles decidem primeiramente só passar, só visitar, mas acabam ficando lá pelo menos 10 anos, nós vemos no versículo anterior. Durante aquele tempo, nós vemos que os 2 filhos casam com moabitas, casam com pessoas que não são salvas, casam com não-judeus, casam com pessoas que não eram do povo de Deus. No decorrer do tempo, nós vemos que Elimeleque, ele morre, e nós vemos que os seus 2 filhos morrem. Agora nós só temos as 2 esposas, as 3 esposas na realidade, né? Que sobreviveram e ali estão juntos. Aqui nós vemos em Ruth 5 novamente que ambos, os 2 morreram, os 2 filhos morreram e ficaram somente as 3 mulheres, as 3 esposas. Versículo 19, assim pois foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e diziam, não é esta Noemi? Nós vemos aqui que depois de mais de 10 anos, ou pelo menos 10 anos, nós vemos que a Noemi finalmente decide voltar para Belém. Depois de 10 anos de sair de onde ela não deveria ter saído, ela finalmente volta, ela finalmente decide voltar. Nós vemos ali que as 2 filhas iam voltar com ela, mas ela fala, não, você fica aqui. Mas a Ruth não, a Ruth decide seguir ela e fazer com que o povo dela fosse o seu próprio povo. Vemos isso em versículo 16 e 17. Vemos que a Ruth decide que Jeová ia ser o seu Deus e decide que ela vai seguir a sua sogra e vai ajudar ela agora quando ela voltar para Belém. Mas no versículo aqui nós vemos que eles voltam para Belém e quando eles chegam lá, o povo não reconhece muito bem. Eles sabem e estão perguntando, não é esta Noemi? E versículo 20, porém ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chama-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Note aqui, eles vêm e não reconhecem ela muito bem. O pecado nos afeta na nossa aparência. Quando nós pecamos, quando nós vivemos no pecado, ela afeta a nossa aparência, ela afeta o nosso espírito, ela afeta as nossas vidas. Aqui ela está voltando, ela volta para o povo de Deus, 10 anos se passam, mas 10 anos para um adulto não muda a aparência muito. 10 anos para uma pessoa que tem filhos casados, a aparência muda um pouquinho, mas não muita coisa geralmente. Mas aqui nós vemos que o povo reconhece ela, mas tem uma dificuldade. Pois nós vemos que o pecado, ela não somente nos mantém mais tempo que nós queremos ficar, mas ela tem um custo além do que nós queremos pagar. Então ela volta para o povo de Deus, ela volta para Belém, mas ela é mudada, ela é transformada por causa de onde que ela estava. Por causa das decisões que ela tomou 10 anos atrás, ela e seu marido, por causa daquelas decisões, o seu marido tem falecido, os seus 2 filhos têm falecido, ela agora é amarga e ela agora tem uma aparência diferente. Ela tem sido transformada pelo pecado e pela decisão que ela tomou. Aqui nós vemos as nossas decisões têm consequências e temos que lembrar disto. Saindo de uma boa igreja porque alguma coisa ocorre e nós saímos e vamos para uma outra igreja que não é tão forte, essas decisões têm consequências. Mesmo se nós estamos indo por causa de finanças, mesmo porque nós estamos indo por coisas que parecem ser boas coisas, muitas vezes, se estamos saindo da vontade de Deus, sempre é uma má decisão. Aqui nós vemos em Ruth capítulo 1, novamente, versículo 20, porém ela lhes dizia, não me chamais Noemi. Noemi significava agradável, mas ela agora chamar-me Mara. A palavra, o nome Mara, porque grande amargura
me tem dado o Todo-Poderoso. A palavra, o nome Mara, significa amarga. Então aqui, ela muda o seu nome por causa de como ela se sente, por causa do que ela é. Note aqui nesse versículo que ela está amarga contra Deus. Deus não causou que ela fosse para onde que eles foram. Eles decidiram sair da vontade de Deus. Mas, por causa do pecado, Satanás tem conseguido confundir ela e tem colocado na mente dela que Deus fez essas coisas para ela. Não, ela e seu marido decidiram sair de Belém. Eles foram para o local, eles foram para a terra estranha, eles foram para Moabe e decidiram fazer isso por conta própria. Deus não o forçou a ir para lá, Deus não queria que eles fossem lá, mas eles foram para lá e por causa que eles foram para lá, as circunstâncias da vida vieram. Não sabemos tudo o que ocorreu lá, simplesmente que o marido dela e seus 2 filhos morreram. Mas nós vemos que as circunstâncias que vieram na vida dela fez ela amarga. Note aqui, versículo 20, ela agora, no fim do versículo, grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ela agora está culpando Deus pela vida dela. Ela está culpando Deus pelas consequências das suas próprias decisões. Ela está culpando Deus pelas consequências dos seus próprios pecados. Ela está culpando Deus pela dificuldade que ela trouxe pela sua própria vida. Ela e seu marido fizeram uma decisão e aquela decisão foi uma decisão errada. Aquela decisão foi uma decisão pecaminosa. Aquela decisão trouxe grande amargura na sua vida. O nosso pecado sempre custa mais do que nós pensamos que vai custar. Nosso pecado sempre nos mantém mais tempo do que nós pensamos que ela vai nos manter. E ela tem um custo nas nossas vidas. Infelizmente, tantas vezes nós pecamos, nós fazemos uma decisão errada, nós fazemos algo que não agrada a Deus. E depois nós viramos a Deus e começamos a culpar Ele, começamos a gritar, Deus, você tem feito essas coisas, você tem trago grande amargura, grande dificuldades, grande tristeza na minha vida. Mas, espera um pouco. Não foi Deus que causou isso. Foi ela. Foi ela e o marido dela. Decisões, pecados têm consequências. Então nós vemos aqui que o pecado dela e do seu marido, o marido não está em existência, ela já faleceu. Seus 2 filhos já faleceram. E agora ela vive uma vida de amargura, culpando Deus e não recebendo, não reconhecendo seus próprios pecados. No próximo versículo, versículo 21, cheia parti. Mas espera um pouco. No versículo 1, eles saíram por causa da fome. Agora, no versículo 21, quando eles olham para trás, ela fala, cheia parti. Cheia a partir, porém vazia o Senhor me fez tornar. Aqui, novamente, culpando Deus. Cheia a partir, porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chamareis Noemi. O Senhor testifica contra mim e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Puxa vida! Como é que ela pode reclamar com o seu Deus? Como é que ela pode culpar o seu Deus pelos problemas da vida dela? Mas nós fazemos a mesma coisa. Nós pecamos, nós fazemos decisões ruins e depois quando vem as consequências daquelas decisões, quando vem as consequências dos nossos pecados, nós viramos a cara em Deus e nós começamos a gritar, como é que Deus pode deixar isso acontecer? Espera um pouco, a culpa é nossa. Mas aqui ela vai e ela começa a culpar Deus, ela amarga. E sim, nós vemos que a Ruth vem e a Ruth faz uma outra decisão. A Ruth faz uma decisão oposta. Eles decidiram sair de Belém e ir para o mundo. A Ruth não. A Ruth decide sair do mundo e vir para Belém. No continuar, não vamos levar o tempo hoje, mas no continuar da história, nós, é claro, vemos que a Ruth ela se torna na linhagem de Jesus Cristo. Mas aqui no livro de Ruth, sim, as duas ficam juntos até que a Ruth se casa. E a Ruth cuida muito bem da sua sogra. Mas a sua sogra, nós nunca vemos evidências que ela para de ser amarga, que ela para de culpar a Deus, que ela para de ser, que as dificuldades e que o que ela tem trago para si mesmo para de afetar a vida dela. Aqui novamente, versículo 21, cheia parti.
porém vazia o Senhor me fez tornar. Cheia, parti. É triste. Muitas vezes nós olhamos nas nossas circunstâncias e nós pensamos, Satanás nos confunde, Satanás nos convence. Essas circunstâncias estão difíceis demais. Deus tem me pedido vir para cá, Deus quer que eu faça isso, mas eu não sei se eu consigo. E Satanás nos convence, se eu for para lá, se eu for para aquela direção, se eu for ali onde que a comida está mais abundante, onde que o trabalho aparece, o salário vai ser maior. E Satanás nos convence a ir para o lado dele, para o lado do pecado. Ele consegue nos tirar da vontade de Deus. Mas anos depois, se nós pararmos e analisarmos, nós vamos ver, na realidade eu estava melhor quando eu estava com Deus. E Satanás convence-nos, Satanás coloca na nossa mente, aqui não é apropriado, aqui não é um bom lugar, aqui não é melhor para você. Olha o que eu tenho a oferecer. E Satanás nos convence a vir para o mundo, saindo da vontade de Deus, saindo da terra de pão. E Satanás nos leva e nós ficamos, ou nós falamos, só um pouquinho. Só até eu colocar os meus pés no chão de novo, só até eu conseguir conquistar esse problema, ou seja lá o que for que nós nos convencemos, né? Damos a desculpa. Mas sempre quando nós saímos de onde que Deus está, de onde que Deus quer que nós estejamos, e nós vamos para onde que Satanás nos convence ir, se nós paramos e analisamos, nós vamos ver que aonde que Deus queria que nós estivéssemos é sempre melhor. Aqui ela vê, eu estava vazia hoje no mundo, mas antes de ir para o mundo, eu estava cheia. Eu tinha tudo o que eu necessitava. Eu não pensei que eu tinha, mas eu tinha tudo o que eu necessitava. Mas mesmo assim, Satanás me convenceu para ir para o mundo. O que ocorreu? Ela e seu marido fizeram uma má decisão. Eles foram para o mundo. Os seus filhos casaram com imundos, casaram com pessoas não salvas. Os seus filhos morreram no mundo. Os seus filhos nunca voltaram para Belém. Os seus filhos nunca voltaram para a vontade de Deus. Ela voltou para Belém, mas vemos que provavelmente ela nunca soltou da sua amargura contra Deus, ela nunca percebeu que eram seus próprios pecados e voltou a ter uma vida cheia de alegria, cheia de gozo, cheia de paz, como ela provavelmente tinha antes de ir para o mundo. Mas aqui nós vemos nessa passagem, aqui nessa história, nesse primeiro capítulo, nós vemos a importância das nossas decisões, e que elas afetam as nossas vidas, as vidas dos nossos filhos. Que nós podemos aprender dessas verdades que nós vemos aqui em Ruth e que nós podemos evitar de correr atrás das coisas que Satanás nos convence é melhor, mas não, o que Deus nos oferece sempre, sempre, sempre é melhor do que Satanás tem a nos oferecer. Satanás tem delícias temporárias por riscos ou consequências eternas. Não se esqueça, Deus é bom todo o tempo. Obrigado por prestar atenção, obrigado pelo seu tempo conosco hoje e que Deus possa te abençoar. Obrigado por se ajuntar a nós na Conexão da Fé, onde nós te ajudamos a conectar a Deus.